fazer de 15 em 15 dias. Porém, como o Alexandre bem nos lembrou, tem feriados, tem uma porção de coisas. Então, talvez não, com certeza, nós não vamos obedecer essa ordem exatamente, né? Na medida do possível, nós vamos manter quinzenal, né, Alexandre? Vai dar para manter, mas não todas as vezes. Quando não tiver feriado. Exato. Não é só o feriado, tem em maio, 13, 14, tem dia 13, né, que seria o nosso seminário, eu acho, tem a convergência. Então, não vai ser possível. Então, a gente tem que pular. E a ideia, Sandra, é que a gente possa fazer as apresentações. Nós somos 6 do cartel. Então, apresentam 3, e na vez seguinte, seriam 2 vezes por mês, na vez seguinte, os outros 3. E assim sucessivamente, a gente vai trocando. Mas é claro que não precisa serem sempre os mesmos, da mesma quinzena. A gente pode trocar então, na medida da necessidade. Você escolhe a maneira que a gente vai se revezar. Sabe por quê? Porque, vamos dizer assim, a produção ela vai se dando, né? É verdade. É um work in progress, algo assim Isso. que... E aí, por exemplo, quando a gente sabe mais ou menos quando vai apresentar, consegue recolher mais material, sistematizar um pouco mais, né? Isso. Exato. Então, você vai misturando as pessoas que vão falar a cada encontro. Ao próximo, fala quem? São 10 minutos. Também né? a disponibilidade de cada um, porque às vezes a pessoa está na quinzena e está com algum problema. Por exemplo, a Emília, ela iria se apresentar, mas aí eu não sei exatamente o que houve, só que ela não pôde. Teve que ir para Vitória, porque a irmã foi operada hoje. É isso, ela falou para mim isso. A Velhice, esquecia. Isso, a irmã está doente, exatamente. Bom... são as coisas que vão acontecendo, né? Exatamente. Então, a gente tem uma certa liberdade. Então, nosso próximo encontro é dia 29. Dia 29, isso. Porque agora vão ter 2 sextas-feiras de feriados, né? E aí será a Emília. Eu vou estar fora do país. 29 é a Emília, né? Emília disse que vai estar. Só um minuto. Aí, de repente, Luiz e Cláudia. Bom, acho que a gente tem que começar, senão não vai dar tempo dos 3 falarem um pouquinho, né? E a Cláudia tem que se agilizar para entrarem um pouquinho mais cedo. Para ser a última, tá? Eu não me incomodo de começar, se a Sandra quiser... Não. Fala você, eu nem preparei nada e tal, só poderia comentar informalmente. Eu vou dar um pouco de continuidade ao que eu estava falando. Eu falei da Anita Malfatti, né? Da infância dela, as questões do texto do inconsciente de Freud que permeou esses artistas, e eu parei justamente quando ela tinha 20 anos, porque aí o pai tinha morrido, ela estava muito dura, mas ela tinha um tio que tinha um certo poder e que permitiu que ela fosse para a Alemanha. E ela disse que ela queria ir para a Alemanha porque lá a pintura expressionista falava muito com ela, tinha uma coisa de uma liberdade de expressão que a questão acadêmica não permitia. Então, ela foi para a Alemanha e foi estudar com o tal do Fritz Burger, que era um retratista que dominava a técnica impressionista e expressionista. Quando chegou lá, ao contrário dela, a família era super careta, o momento brasileiro ainda era muito careta, nós estamos falando de 1910, e ela começa a estudar com Fritz Burger, mas ela se sente impelida a entrar na Academia Real de Belas Artes lá em Berlim, mas ela não suporta. Depois de um tempo, ela se manda dizendo que aquilo não era o que ela desejava.
que ela detestava esses estudos formais. Bom, aí ela volta para trabalhar com Fritz Burger, e aí ela, de vez em quando, passeava com as amigas pela Europa, e eles vão à Colônia. E em Colônia tem as tais das exposições de arte de Sonderbund, que eram muito famosas. Essa era a quarta Sonderbund, e o destaque dessa Sonderbund é Van Gogh. Ela fica louca. Isso. Louca com Van Gogh, né? Obviamente que também tinha Matisse, Cézanne, Picasso, Gauguin nessa exposição. E aí ela ficou louca com a pintura expressionista, com a pintura impressionista, e ela quis se aperfeiçoar a partir disso. Aí ela começa a estudar com um professor chamado Ernest Bishop Kulm, que começou a ensinar os segredos dessa arte para ela. E ela vai e pinta. Em 1913, ela pinta o professor. É esse aqui. Ah, um retrato. É lindo esse retrato. Já com a técnica que ele tinha ensinado para ela, né? Então, ela seguia com essa expressão, né? Mais Foi 1900 e... Esse quadro de 13. Ela está lá desde 1910, na Alemanha. Isso. Em 13, ela pinta o bicho. Porque ela vai conhecer a Isadora Duncan, ela vai conhecer Máximo Gorki, vai conviver. Conhecer, não, conviver. Eu não sei se é agora. Eu não, é mais para frente. Mais para frente, é. Isso. Então, ela continuava nas telas com essa coisa mais expressionista. Aí começou uma instabilidade europeia muito grande, né? A gente sabe que em 1914 a coisa começa a ficar muito feia, até a guerra começar, e aí ela resolve deixar Berlim e voltar ao Brasil. E aí, mas a tal da exposição de Sonderbund deixa uma marca assim, indelével. A família fica numa felicidade de recebê-la e tudo, mas espera uma coisa acadêmica. E quando vê o que ela carrega ali, e não tem nada de acadêmico, eles ficam numa tristeza ímpar. Aí ela resolve pintar o irmão e a irmã. E aí ela pinta o irmão, ainda com uma técnica assim, mais expressionista, e depois ela pinta a irmã aí de uma forma mais acadêmica, para ver se agradava a família. Muito bem. A grande verdade é que a sociedade brasileira ainda admirava a pintura acadêmica, com os traços sem formas, né? Como era a pintura expressionista. Tudo assim, o desenho, a luz, a anatomia eram predominantes de forma certinha. E aí ela começa a se questionar o que torna uma pintura, uma escultura, uma obra de arte. Ela começa a se perguntar o que tornava aquilo uma obra de arte. E ela não sabia, ela não imaginava que ela ali estava introduzindo uma nova arte no país e que as pessoas também não a compreenderiam durante longa data. Em 1917, ela é convidada para fazer uma exposição. E essa exposição, coitada, ela apanha de todos os lados. Foi tudo de Monteiro Lobato. E aí, Monteiro Lobato, acho que no final de 17, desanca ela de todas as formas. Na verdade, ela, antes da exposição, ela chama umas colegas e mostra as pinturas que ela havia feito na Europa, e as colegas dela acharam as pinturas feias, acharam tristes, chegaram a dizer que eram dantescas. Ela fica muito arrasada, né, por conta dessa influência do expressionismo alemão e essa inclinação pelo grotesco, pela uma coisa mais caricatural.
O comportamento do público era muito estranho. Em geral, a reação da maioria era de espanto, de frustração com aquela nova estética importada da vanguarda europeia. No final de 17, o Monteiro Lobato publica um artigo no Estado de São Paulo que desancou não só a exposição, como o futurismo, o cubismo, o impressionismo e todos os ismos da moda. Tudo que não era clássico. Tudo que não era clássico, dizendo que eram produtos de tempos decadentes e de cérebros deformados. E que aquilo tudo estava sendo influenciado por Picasso e companhia, que essa tal de arte moderna era uma coisa horrorosa. As telas da Anitta eram de um colorido exuberante, expressava exatamente a alma da artista. Quem salva ela é Di Cavalcanti, que era um caricaturista da imprensa nessa época. E ele convida uma meia dúzia de jornalistas para apreciar as obras da Anitta, e todos ficaram bastante impressionados. Até chegaram a gostar bastante. E começam a defender o modernismo. Esses jornalistas começam a defender o modernismo. Nessa época, ela conhece a Tarsila, e que inicialmente estranha as pinturas da Anitta, viu? Estranha. Ela, então, passa por uma fase, ela dá uma meia trava assim, e volta a pintar de uma forma um pouco mais acadêmica, deixa que as pinceladas não sejam tão violentas, porque os críticos e a família buzinavam no ouvido dela, né? Eles, com esse retrocesso, essa volta um pouquinho mais acadêmica, eles ficam mais felizes. E tinha uma outra questão também, ela queria vender quadro para poder sobreviver bem, entendeu? E ela viu que essa forma um pouquinho mais acadêmica, não tão brutal, tão grotesca, vendia um pouco melhor. Em 1920, ela expõe novamente com o objetivo de ganhar uma bolsa de estudos, que agora ela queria ir para os Estados Unidos. E durante essa exposição, aí começa o babado que vai ser a minha próxima. Durante essa exposição, ela conhece Mário de Andrade e fica encantado com as obras dela. E se tornam assim amicíssimos, e incentiva ela loucamente a pintar com a alma novamente. Ele diz para ela: você tem que voltar a pintar com a sua alma. E desperta uma paixão no coração da artista. Basta dizer que ela tem vários quadros do Mário de Andrade. Não tem do Oswald, não tem da Tarsila, mas do Mário tem. Aí, em 1921, ela avisa a Tarsila que ela voltou a pintar as coisas do jeito que ela gosta. Ela não ganha a bolsa e ela volta a pintar do jeito que ela gosta. Ela avisa a Tarsila: vou voltar a pintar do jeito que eu gosto, do jeito que eu sinto, que eu percebo como são as coisas. E aí está acontecendo o fim da guerra, né, na Europa, o crescimento industrial no Brasil, que inspiravam sonhos de progresso, aliado à valorização das raízes da cultura brasileira. Então, da próxima vez, eu vou falar desse relacionamento dela com o Mário, porque quando ela vai para os Estados Unidos, ela consegue um jeito de ir, não estou me lembrando exatamente como, e ele disse: eu vou te levar no navio, porque naquela época levava-se no navio, né? E ele não consegue chegar. E ele fica arrasado, porque não conseguiu chegar a tempo de levá-la, escreve uma carta linda para ela e tudo mais. Então, eu fiquei procurando como se manteve esse relacionamento deles, porque eles nunca se casaram. Ele tinha uma questão homossexual, que também nunca ficou assim abertamente definida,
foi falada e Encontro de almas, né? um encontro de almas, mas eu acho que ela tinha uma um coisa tesão do desejo pela arte, pela né? Muito arte, forte, muito uma coisa por acima aí. das questões. Digamos, o erotismo aí passava pelo mesmo envolvimento com o campo da arte. Sem dúvida, porque Isso é ela nunca muito se bacana. casou, não tem na literatura que eu procurei dela, eu não achei nenhum envolvimento dela com homem nenhum. Dizem que ela era assim, a forma dela se posicionar, inclusive, um tanto ou quanto masculina, Masculina. né? Não era uma coisa feminina, por exemplo, como Tarsila. Tarsila, eu acho que era uma grande histérica. Tarsila era dama, grande que se histérica. vestia bonekérrima. Não, é uma histérica de carteirinha. Se é que a gente pode falar, né? Não sei. É o que parece. Então, vou investigar mais essa questão da... Vamos lá, Sandra. Olha, eu acho que é muito difícil ser vanguarda, né? A gente hoje, olhando a pintura da Anitta, é um deslumbre, eu acho espetacular. Também. Né? Agora, realmente, o olhar não está preparado, assim. Tá? Então, assim, para ver o novo. Você pegar uma senhora, esta pois pintura dela, é uma senhora de cabelos verdes. Pois é. Quer dizer, caiu de porrada com a fisionomia um tanto ou quanto deformada, né? Exato, assim, me lembrou até meio Picasso. masculinizada. Ela não chega a ser um Picasso, mas ela, de qualquer maneira, ela distorce um pouco. Eu acho espetacular. Ela fazendo mais acadêmico, ela fazendo vanguarda, é espetacular. E eu entendo isso como aqui uma é um Van Gogh, estética... não é? Não é um Van Gogh? Sim. Então, assim, realmente, a época era uma época caretésima. E não estava preparado para aquela pintura. Então, o olhar, a Teresa vai pegar o negócio do estranho, como é que o olhar realmente ele se domestica. Ele se domestica, a palavra é essa. Ele se domestica e a pessoa não acompanha. Aliás, vamos dizer, hoje a arte contemporânea. A pessoa também, para se aproximar, é uma luta. Né? Eu falo porque eu tenho um filho que faz instalações. E assim, a gente tem que visitar muito museu e tal para você entender aquele negócio. É um negócio, realmente a gente... é uma coisa de educar o olhar, na verdade. Educar o olhar ou deseducar o olhar, se a gente ou pegar deseducar o significante o olhar, doméstico no sentido aí. De poder acolher o novo. É isso o que eu a quero gente não está dizer. habituado, que não está nos quadros, é difícil em qualquer coisa. Eu entendo assim a situação da Anitta, dela ter até se transferido para o Mário, que pôde ter um olhar mais aberto ali. Né? Não foi o caso dele, Mário, em relação a Gilca Machado. Ele não teve boa acolhida para aquele erotismo dela emergente. Então, assim, é o que a pessoa consegue, né? Eu acho que o Mário de Andrade, em relação a Gilca, ele a tomava como uma coisa, a poesia dela, um tanto quanto piegas. Ela tem poemas realmente piegas, mas ele pegava a questão erótica, que eu acho que é onde ela é moderna, ele pegava essa questão erótica e ele fazia como se fosse uma regressão com ela, como se ela fosse uma menina rebelde, uma menina, ele regredia um pouco aquilo. Já o Drummond é que teve o olhar que o Mário teve para a Anitta. Foi que acolheu a Gilca, foi Drummond. Né? Exato. Então, assim, essa questão da Anitta, muito, que é o que eu estou pesquisando agora, porque o Drummond, ele era um senhor e um rapaz muito tímido. Sim. E ele foi uma figura muito recatada e muito assim sóbrio, né? Reservado. Bandeira mas também. Era um vulcão erótico por dentro. Mas realmente o Drummond era um vulcão erótico. E ele agora ele pediu aos herdeiros que guardassem os volumes da poesia erótica dele, que ficou em reserva por 5 anos. E agora está sendo relançado aos poucos pela Record.
É O Corpo Natural, até o nome do livro. O Corpo Natural. Exato. E é um livro que está esgotado. Esse eu não conseguia, mas eu tenho meios escusos, mas eu não consegui ainda. Bom, aí... Poxa, divide com a gente os meios escusos. Depois eu comento. Mas aí, esses meios, quer dizer, você vê que a Gilca eu consegui imprimindo folha por folha, né? Foi uma impressão sob demanda, folha por folha. E, claro, eles têm que imprimir para as escolas, que é onde entra o dinheiro das editoras. Então, assim, bom, eu vou conseguir alguma coisa para articular a Gilca com o Drummond, porque o Drummond, ele, de fato, é o moderno. Ele é um poeta moderno, modernista. Diferentemente da Gilca, que era apaixonado pelas mulheres liberais. Apaixonado pelas e outra mulheres coisa livres. E valorizava demais o erotismo, Exatamente. Inclusive entrando em detalhes. Exatamente. Então, eu vou fazer uma mescla dos dois na questão erótica. Isso. Sabe a coisa assim que me... Que, aliás, você domina na internet, no YouTube, que eu vejo teus vídeos de sexualidade feminina. Enfim, mas sabe assim, a coisa que mais me toca é que, veja bem, a liberação, né, das mulheres, eu diria, da masmorra da família, da casa, com a Revolução Industrial e tudo mais, vocês veem que no início do século XX, na Inglaterra, as sufragistas, vários movimentos do início do século, as mulheres tomaram para si, né, a bandeira da liberdade. E nas artes isso é muito evidente. Vocês veem a Virginia Woolf, várias escritoras, várias artistas que puderam, né, estar numa posição de vanguarda no campo das artes em nome de uma liberdade de expressão, uma liberdade, realmente, né? E é interessante que o que eu tenho lido sobre essa semana de 22, né, especificamente o movimento em relação, por exemplo, à questão das mulheres, na Anita Malfatti, a própria Gilca Machado e tal, sempre cotejando, né, com outras mulheres que lhes eram contemporâneas. É muito impressionante a resistência, né, não só do mundo masculino, mas das mulheres que não tinham essa chance, né, de exercer a liberdade, como elas eram muito mais críticas, até mesmo do que os homens. É muito impressionante. Exatamente. E eu concordo com você. As próprias mulheres, existia aquela expressão, é de bom tom e não é de bom tom, que até a Gilca se aplica essa expressão. Então, assim, é de bom tom era uma expressão, assim, não é de bom tom. Moça de família, moça da vida. E outra coisa também, era assunto que não era de bom tom falar. A questão da mulher, do gozo da mulher. Quem é que falava sobre isso? Da sexualidade. E a Gilca, de fato, que literalmente levanta essa bandeira. Não, ela realmente solta a libido ali, a situação dela, de viúva jovem, e como é que era aquilo, entendeu? Como é que ia ser agora, então? E o Drummond, agora o Drummond é impressionante, porque você vê que é uma pessoa devota da sexualidade feminina. Ele é. Né? E ele adorava as mulheres. Ele adorava as mulheres. Adorava as mulheres. E era quieto, mas ele era da ação. Era da ação. Era da ação, é verdade. Então, gente, hoje eu trouxe para vocês a Tarsila, porque da outra vez eu trouxe o Oswald. E aí eu estou achando que eu vou fazer sempre essa dobradinha para a gente poder, em algum momento, articular os dois, porque o momento do encontro dos dois é muito interessante. Assim, na verdade, um momento de uma ebulição erótica, a gente pode dizer,
E, ao mesmo tempo, né, eu acho que ele, o Oswald, que era um mulherengo de marca maior, ele dividia, inclusive, uma garçonnière, né, com outros artistas, tinham até usufruíam de uma, não lembro o nome, de uma, acho que era Daisy o nome de guerra, evidentemente, de uma, como é que se diz, professorinha, que rodava por todos eles. O próprio Lobato, né, Monteiro Lobato, que era tão circunspecto em relação à arte e tudo mais, adorava uma gandaia. Eu acho que o universo masculino, nessa época, era assim, de uma libertinagem, a palavra é essa, absurda. E, ao mesmo tempo, eles se assustavam com as mulheres livres. Isso é curioso, né? E eu fui, assim, estou pesquisando a Tarsila e estou muito impressionada, de novo, com a questão do estranho familiar. Foi bom você trazer, Sandra, porque ela nasce, né? A Tarsila nasce numa família de oligarcas, a gente pode dizer, do século XIX, mas a família dela, quer dizer, a importância da família dela vem desde o tempo do Império, né? O bisavô, o tataravô, era um senhor de escravos ainda no Brasil colonial. Então, é uma família que foi se constituindo como agricultores do café e tudo mais, em São Paulo, eram donos de muitas, inúmeras fazendas. A própria Tarsila herda, né, várias fazendas. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha esse olhar, ela convivia com as pessoas humildes da fazenda, o pessoal que lidava com a terra e tudo mais, e ela tinha um olhar extremamente, como é que eu posso dizer? Não é generoso, ela tinha uma compaixão, né, por essa coisa do humano, por esse trabalho, tanto que na obra dela, é claro que ela passa por todo aquele aprendizado bastante clássico e tudo mais, mas a obra dela é uma obra que visa as coisas brasileiras. Mesmo antes da Semana de Arte Moderna, de 22, ela já, quando ela está na França, ela começa a voltar o seu olhar, por influência de um dos seus mestres, ela começa a voltar o seu olhar para a sua memória infantil. E é essa questão da memória infantil que um pouco eu vou tentar explorar ao longo dessa minha pesquisa com a Tarsila, porque isso é muito presente na obra dela. Então, ela nasce nessa família, né? E chama-se essa família com esse sobrenome de origem portuguesa, Amaral, né? Ela cresce nesse ambiente extremamente rico e refinado. O pai dela era um juiz de direito e a mãe era uma mulher que gostaria de ter sido freira e é impedida disso porque ela era de uma família muito importante, portanto, ela tinha que seguir fazendo prole e deixando herdeiros, porque a família tinha que continuar. Então, ela se casa, e nessa época, a própria Tarsila, vocês vão ver, nessa época, as mulheres elas não escolhiam seus maridos. As mulheres de família muito boa, né? Boa no sentido financeiro e tudo mais, os maridos eram escolhidos, e, na grande maioria das vezes, com aparentada distante, né? Então, a mãe da Tarsila, ela era uma mulher que tinha essa frustração porque ela queria se dedicar a Deus, ela era extremamente religiosa, e ela encontra nas artes, sobretudo no piano, né, uma forma dela, como é que eu posso dizer?
Como é que se diz em psicanálise? Gente, minha cabeça está cansada. Como é que se diz? Não é ultrapassar. É um termo freudiano, inclusive. Quando você... quando você tem uma coisa... Sublimar. Ela sublima esse desejo que fica completamente recalcado, ela sublima através da sua relação com a música, com o piano. E ela se torna uma autodidata, né? Bastante boa. Ela toca, ela escolhe, né? As obras que ela escolhe são todas de grandes músicos europeus, sobretudo franceses. Ela vai ter 7 filhos: Osvaldo, Tarsila, Cecília, Dulce, Luís, Milton e José. E o marido, que era esse juiz de direito, né, um homem das leis, era um homem muito circunspecto, muito voltado para o trabalho, e ela, então, se realiza nessa dedicação às artes e na introdução dos filhos nas artes. Não só do piano, mas do bordado, da pintura. Ela vai, na verdade, educando o olhar dos filhos, né? E os ouvidos dos filhos com o seu modo sublimatório de lidar com esse impedimento que ela sofreu, enfim. Tarsila nasce no dia 1º de setembro de 1886. As suas 2 irmãs morrem. Então, Tarsila fica no meio dos 4 irmãos homens. A irmãzinha Dulce morre muito cedo. E Cecília falece de parto em 1910, quando já estava casada, né? Ficam, portanto, esses 5 herdeiros, né? Tarsila e os 4 rapazes. Ela nasce numa fazenda de Capivari e vive lá os seus primeiros anos. Depois ela vai viver na fazenda Santa Teresa do Alto, perto de Jundiaí, que ela vai herdar depois no seu primeiro casamento. Ela nos diz: cresci numa fazenda de café entre rochas e cactos. Rochas e cactos vão surgir depois nos seus desenhos e quadros, sobretudo em torno de 1920. E é nessa fazenda que Tarsila vai, bem mais tarde, rever os pais, lembrando os seus últimos anos, quando eles, já idosos, viviam na fazenda São Jerônimo, em Mombuca. Tarsila cresce, então, nesse universo interiorano e, ao mesmo tempo, cheio de influência europeia, sobretudo francesa. A gente encontra a seguinte citação no livro da Nádia Gottlieb, sobre Tarsila do Amaral, a modernista, é o nome do livro. Ela diz o seguinte: com o imaginário alimentado pela riqueza da cultura cafeeira e pelos produtos refinados da cultura francesa, a criança Tarsila cresce como, entre aspas, Tarsila, princesa do café na alta de ilusões, conforme vai dizer depois Carlos Drummond de Andrade. Por que essa forma tão enigmática de se referir à princesa Tarsila? Porque ela recorre o tempo todo a essa memória infantil, esse imaginário extremamente rico. E essa confluência, né, do familiar, que é esse familiar da sua história infantil, com essa estranheza que é o encontro dela com a arte europeia. Então, é esse amálgama que vai se produzir no nível da sua pintura, que, de certo modo, cria essa primeira abordagem
de comer o estrangeiro, né? De ser antropofágica com aquilo que lhe é oferecido aos olhos, né? Ela é, na verdade, a primeira, antes mesmo do Oswald, que traz esse olhar da antropofagia, né? Então, a realidade brasileira vai estar sempre bem marcada na obra da Tarsila, inclusive inspirada em outro artista, que é o Almeida Júnior, que também se ocupava de pintar a brasilidade. Inclusive, ela recebe do pai, de presente, de casamento, um quadro do Almeida Júnior que retrata um violinista com uma mulher simples, né? Um violinista à janela. Em fins de 1902, ela viaja à Europa pela primeira vez com os pais e a irmã Cecília ainda viva. As duas vão estudar no Colégio Sacré-Cœur, em Barcelona, onde Tarsila faz a sua primeira pintura. Ela pinta o coração de Jesus. Em 1904, ela faz a primeira viagem à França e fica muito surpresa, porque, na verdade, a França era tão presente, tão idealizada naquilo que lhe contavam os pais e todos os visitantes da família, que ela fica um tanto ou quanto decepcionada com aqueles prédios escuros e tudo mais. Mal sabia ela que ela vai ser depois mergulhada numa França, e sobretudo numa Paris, em ebulição de cores, né? de vanguardismo. Né? Nessa adolescência, logo depois da volta dos estudos na Espanha, ela lê um livro que a impressiona, que se chama Fisiologia das Paixões, de Alibert, que era um clínico famosíssimo em Paris. A moça segue o modelo de filha de família rica, da aristocracia rural, regida pelo sistema patriarcal. E também, quando ela volta da Europa, 3 meses depois, e sem namoro nenhum, segundo, portanto, os costumes conservadores da época, ela se casa no dia 18 de janeiro de 1906, em São Paulo, com um primo da sua mãe, chamado André Teixeira Pinto, que era um homem extremamente parecido com seu pai, extremamente circunspecto, não entendia e nem queria saber nada de arte, só queria uma mulher em casa, tomando conta da família, e ela, que já tinha sido apresentada à arte, né, na Europa e tudo mais, se indispõe com esse marido, e esse casamento vai durar pouquíssimo. Então, esse casal vai morar na Fazenda São Bernardo e lá vai nascer a sua filha, Dulce. Passam a morar na Fazenda Sertão, tudo da família dela. E, em seguida, voltam para a Fazenda São Bernardo. Mas havia essa grande diferença de cultura entre eles. Então, eles se separam e o casamento só vai ser anulado, é isso que me surpreende, 20 anos depois, quando ela tem 38 anos. Então, só em abril de 1925 é que, de fato, ela se vê livre, né, desse casamento. Ela vai, no princípio, se dedicar ao piano, muito influenciada pela sua mãe, mas ela abandona o piano pela pintura. E por quê? Porque, o que provoca essa mudança? Ela era apaixonada pelo piano, mas ela era muito tímida e tinha uma vergonha, um verdadeiro temor de enfrentar o palco e enfrentar uma plateia. Então, a pintura funciona para ela como um refúgio. Por isso que ela vai pintar. E é bem interessante da gente descobrir isso, né? E aí ela se encontra no universo da pintura, porque é uma coisa que ela pode fazer solitária, sem ninguém vendo, né? Ela também tinha um hábito curioso de ler dicionários, né? E será exatamente de um dicionário, o dicionário Montaia, que ela vai tirar
muitos anos depois, o nome do quadro Abaporu, justamente a partir desse gosto pela leitura de dicionários. A sua admiração pelas palavras vai levá-la a arriscar alguns poemas. 5 deles vão ser publicados numa revista do Ginásio Oswaldo Cruz, uma revista chamada Castalha, que vai funcionar de 1918 a 1920. O tema de seus escritos estava ligado ao tédio da alma, que é, inclusive, o título de um deles. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Linha reta, infinita, onde a vista irradia. E é interessante que a questão das linhas vão estar também muito presentes na sua pintura. E em vão busca tatear um relevo que agrade. Vago traço de união entre o erro e a verdade, entre a dor que compunge e o prazer que inebria. Término bocejo, a enodoar a estesia dos sentidos do artista. Ao teu contato há de quebrar-se a lira. Tem tudo a ver com a questão da música. O som se esvai, morre a saudade, e a alma tonta mergulha em funda letargia. Tarsila era uma grande admiradora e se tornou amiga íntima de Gilca Machado, que escrevia poemas fortes para a época sobre a mulher e suas questões eróticas. Os parnasianos que sobreviveram aos simbolistas da década de 1890 produzem seus poemas ao mesmo tempo em que novas tendências se anunciam, trazidas pelos, entre aspas, moleques modernistas. É o que testemunha Antônio de Alcântara Machado. E quando Tarsila visita Gilca Machado e Olavo Bilac em São Paulo, vive-se um ambiente de eclosão modernista. O ambiente está em franca ebulição, em todos os campos, preparando o terreno para o surgimento dos modernistas. Em 1917, Tarsila inicia seus estudos de desenho e pintura com Pedro Alexandrino, que se prolongam por 1 ano e meio. É dessa época o ateliê frequentado por Anita Malfatti, na Rua Vitória 133. Em 3 de junho de 1920, Tarsila parte para Paris com sua filha Dulce, que fica interna no Colégio Sacré-Cœur, mas em Londres. E ela se fixa em Paris, no número 2 da Rue du Louvre. Frequenta a academia de Émile Renard, que a convida a participar do seu trabalho junto a outras jovens. Em 1922, Mário de Andrade vai publicar Pauliceia Desvarada. Este é também o ano da publicação por Oswald de Andrade do seu livro Os Condenados. E é um livro bastante polêmico, né? Vai ser publicado pela editora do Monteiro Lobato em 1922, sinal de que o crítico não se encontrava totalmente disposto com os modernistas. Nesse romance e nas suas memórias sentimentais de João Miramar, o autor desenvolve crítica que desmistifica antigos costumes da oligarquia paulistana do café, em prosa narrativa revolucionária, com rupturas típicas da técnica cinematográfica, que são inauguradas no primeiro livro e intensificadas no segundo, quando se tornam mais audaciosas e, ao mesmo tempo, líricas, ao registrar esteticamente as várias faces da realidade brasileira. Eu vou parar por aqui, só fazer um comentário que a
a Tarsila, quando ela chega em Paris e ela começa a frequentar esse ambiente dos impressionistas, ela vai ter a possibilidade de frequentar o Picasso, todos os artistas impressionistas, o pessoal da vanguarda, mas como é que se diz? Que nós trabalhamos, Cecília, minha cabeça está bem cansada. Surrealismo. Surrealistas. Ela frequenta todo esse ambiente dos surrealistas. E eu fiz a fantasia de que talvez ela tivesse, em algum momento, tido a oportunidade de estar com o Jacques Lacan, porque ele estava, nessa época, frequentando os surrealistas. Então, muito provavelmente, ela teve esse contato, mas em nenhum momento... bom, ele não era Jacques Lacan, evidentemente, mas ela teve, sim, acesso aos textos freudianos, ela estudou com vários surrealistas a interpretação dos sonhos. Então, vocês veem na própria obra dela o recurso que ela vai fazer, não só a questão da memória, mas ela vai citar a questão do sonho, a questão do inconsciente, enfim. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Desculpe eu não ter preparado muita coisa, mas, como eu disse para vocês, esses últimos 10 dias, as últimas 2 semanas foram tanto quanto complicadas para mim. Enfim, queria deixar... Se alguém tiver mais alguma observação, vocês, meninas, ou mesmo o nosso querido Luiz, que está aqui, a Claudinha, quem quiser falar, fique à vontade. Nós temos ainda alguns minutinhos para conversar, e, evidentemente, o público também. Ó. Não, foi ótima a contribuição da Cecília, a sua, e nós estamos em trabalho, né? Então, isso tudo está... Eu acho que a Baporu quer dizer aquele que come, não é? Exatamente. Aquele que come. E eles todos se encontram, né? Que naquele mesmo movimento, naquela época, isso também é interessante. Eles têm as mesmas influências, e cada um produz alguma coisa diferente. É interessante vê-los juntos assim. Agora, eu fiquei pensando assim, a gente não tem mais esse ambiente de troca intelectual de vários campos. Porque, veja, nós temos aí a pintura, a escultura, porque eu não falei aqui, mas a Maria Martins, que, aliás, a exposição dela... Eu vou amanhã. Deslumbrante, enlouquecedora. Maria Martins, esse povo todo... Aqui. Maria Martins. Exato. Demais. Isso. Então, todo esse povo, né, essa intelectualidade brasileira, que teve oportunidade, que tinha também o interesse de frequentar a nata, né, dos intelectuais, políticos na Europa, que estavam preocupados, né, não apenas com a questão da arte, mas com o futuro da civilização. Era uma preocupação, né? Eu não vejo isso mais. Pode ser que eu esteja realmente ficando velha com esse meu discurso, mas eu não vejo isso, esse ambiente em ebulição de trocas, entende? Essa abertura de poder falar de política, de sexualidade, de pintura, de literatura, de psicanálise, de filosofia. Eu não vejo isso, gente, eu não vejo. E isso eu acho que, assim, de novo, estou ficando velha, mas, enfim, eu acho que tem um certo empobrecimento, né, por conta, talvez, do encurtamento do tempo de elaboração. Era isso que, como analista, eu queria colocar aqui. Há uma pressa muito grande no tempo de concluir e, portanto, um encurtamento do tempo de elaboração. Porque para você poder estabelecer algum critério crítico, algum senso crítico sobre alguma coisa que lhe seja contemporânea,
É preciso que você tenha um tanto de isolamento, portanto, um tanto de solidão, um tanto de troca com outros, um tanto de tempo de elaboração, para a gente poder pensar alguma coisa, projetar alguma coisa em termos futuros, entende? E eu acho que isso falta. As pessoas têm muita pressa, tudo com pressa. Você vê isso nas sessões de análise. A dificuldade das pessoas de se prestarem ao tempo de elaboração de uma análise. Estão com pressa. Enfim, é só uma divagação aqui, gente. Márcia quer falar. Diga, Márcia. Eu quero, posso, porque eu gostei tanto da fala de vocês três. Anotei algumas coisas, peguei um fio condutor, né? Eu acho que isso que você está falando, Tereza, né? Dessa pressa, né? Que experimentamos, eu acho que a saída é a insistência num grupo de trabalho como esse, né? Com esse seminário, com esse, né? Esse cartel, para a gente poder pensar algumas coisas. E eu pontuei aqui, nas 3 falas, o desejo, né? Com a Anitta, né? A questão lá da briga com o academicismo, né? Com a volta a pintar, né? Que a Cecília trouxe muito bem, como que esse desejo se colocava, né? Esse fio do desejo que, na minha opinião, é a questão do furo, né? De fazer furo. E quando Sandra traz, né, Gilca, com a questão do bom tom, eu fiquei pensando na surpresa, né? O que surpreende? O que faz surpresa, né? Porque esse desejo fazendo furo insere alguma coisa do surpreendente, né? E aí, na tua fala, eu fiquei também transitando por aí, pensando nesse autodidatismo, né, de Tarsila na música, porque o autodidatismo não tem troca, né, não tem o outro. O sujeito... Da mãe da Tarsila, porque a Tarsila, eu esqueci de falar, que é muito importante, ela vai usar a sua paixão não realizada, digamos assim, com o piano por questões da inibição, ela vai levar isso para as cores. Ela vai dizer que as cores dançam, as cores têm movimento acústico. É muito bacana isso. É muito interessante, porque se a gente pensar na nota azul, é a questão da cor que retorna, né? E que o que se coloca de novo é esse enigma, esse ponto de desejo que é enigmático, né? Eu acho que... acha, você que estuda olhar e voz, que todos esses personagens, a gente pode chamar, que a gente está trabalhando aqui, todos eles têm uma relação de extrema intimidade, talvez por conta da sua, digamos assim, posição em relação à arte, né? Todos têm uma familiaridade com esse estranho olhar que os habita. Todos, todos, todos. Uma familiaridade que permanece enigmática. Exatamente. Porque uma esse busca, né, de resposta. Isso, porque esse permanecer enigmático é o que eu penso que vai movendo esse desejo, porque está colocada a perda aí, né? O abrir mão de algo. Então, isso é que faz mover. Né? Exato. Luiz, queridinho, a gente quer ouvir você. Enfim, parabéns aí. Deixa eu desligar meu microfone para escutar o Luiz. Deixa a Tereza voltar. Ô, Tereza, não era Não estamos ouvindo. Não está ouvindo, não? Não, está muito baixo. Então, não sei o que está havendo aqui, porque... Deixa eu ver se melhora aqui o microfone. Vou chegar ao computador mais para cá. Está muito ruim o teu... Peraí, era só para fazer um comentário aqui, que esse nome Abapuru, quem deu foi o Oswald de Andrade. Né? Não estamos ouvindo você, Luiz. Muito baixo, Luiz.
E aqui, está ouvindo? Aí sim, sim. Bom, então vou falar aqui assim, né? colado. Quem deu o nome de não sei se vocês falaram isso, quem deu o nome de Abapuru foi o Oswald de Andrade, que ele pegou os vocábulos tupi, né? Que o aba é de homem, o pora é de gente e o é de comer. É o homem que come gente, daí que ele montou Abapuru, mas foi dos vocábulos tupi e não foi a Tarsila que deu o nome, não, foi o Oswald de Andrade que deu o nome. Mas ela achou esse nome, ela conversou com ele, ela Pois é, acha o mas nome no dicionário. a informação que eu tenho que foi ele que deu o nome. Agora, esse detalhe aí, se ela É está ele que deu o achando. nome para o quadro, É, mas o exatamente. termo foi Não, ela que porque achou no. ela, Bom, está ela. aqui no livro da Não, Nádia eu estou só Martella dizendo Gottlieb, que aqui, a ó. informação que eu tenho é a junção dos vocábulos Sim, 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 tupis sim. feitas pelo Oswald de Andrade, mas também isso pode ser mentira da fonte, e eles lá fizeram juntos e talvez o, o nosso amigo Oswald tenha assumido a paternidade, mas é só o interessante que eu acho, não importa nem quem foi, é a Exato. junção do tupi, do aba, pora e u. Agora, eu acho interessante como a Tarsila e a Anitta eram tão amigas e tudo, mas as Muito. pinturas são absolutamente muito Distintas. diferentes, Distintas. muito diferentes. Mas isso é bacana. Eu acho a Tarsila muito mais surrealista do que... Verdade. Não é? Verdade. A Anitta é mais impressionista, expressionista, uma coisa assim. Sim. A Tarsila é mais surrealista. Sim. O pessoal do público, ninguém quer fazer uma questão? Oi, Tereza, posso perguntar uma coisa? Lógico que pode. Lógico. Tem 9 coisas no chat também, eu estou vendo aqui. Ó. Não, eu não coloquei nada no chat, estou falando aqui. Tá, Eu tá, estou pode ouvindo falar. aqui, acompanhando, né, não pude no outro dia, mas parabenizo aí, é muito bacana esse olhar da psicanálise sobre esse movimento tão importante. E eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do estranho, que a Cecília Bretos falou que você está usando esse texto, né? E quando a gente fala desse movimento de 22, né, dessas rupturas todas, tem a questão do estranho e do familiar, né? Ou seja, o exótico e o familiar, visto até pela questão da antropologia, do Gilberto Velho e tudo mais. Quando se fala no estranho pela psicanálise, esse estranho é o estranho do outro, do olhar do outro, né? Quero ouvir até mais isso da Tereza, é o estranho do outro, desse olhar do outro para com as obras. O outro que habita você. Não, é o estranho, pois é o estranho do próprio artista que cria estranheza ao produzir uma ruptura, né? Artística, com a questão da tinta, da cor, da linha, da forma, nessa ruptura aí, né? Com a abstração, com o impressionismo, que vai para os outros movimentos, mas o estranho está nesse outro que olha, que rejeita, né? Porque essa coisa do familiar e do exótico transita nessa questão, né? O familiar é tão familiar que a gente não vê o exótico. E aí cai nessa questão da fruição com a obra de arte, da percepção dessas obras. Até que a coisa se acostume, né? Se falou um pouco dessa questão aqui, se acostumar com isso. A arte é para se acostumar ou a arte é para se estranhar? Aí é uma questão. Para se estranhar, porque é o estranho que faz avançar. Qual é o ponto importante que precisa ser ressaltado? O que eu entendo é o artista busca um objeto que inconscientemente ele sabe que não se trata de encontrar, mas é esse objeto que pulsa em cada obra, que determina ele avançar no seu processo de elaboração artístico. Como é que a gente pode entender um processo de elaboração artístico, seja na pintura, na escultura, na literatura? Eu entendo, né, que é esse avanço a partir de uma posição de desejo, né? Há uma busca investigativa sobre o que é o meu desejo. Não se trata de encontrar nenhum objeto que satisfaça. Se trata do movimento de insistência, que vai fazendo o sujeito elaborar, ele vai avançando, né?
no seu processo de elaboração. Por isso que muitas vezes eu tenho vários artistas no meu consultório. Cantor, letrista, pintor e tudo mais. Você pergunta, diretor de teatro, você pergunta assim, e aí? Ele diz assim, eu acho muito esquisito quando alguém me pergunta o que me move. Eu não sei o que me move, mas eu não consigo me imaginar em outra coisa, senão, por exemplo, dirigindo uma peça de teatro, que ele criou. Né? Eu tenho um paciente que o barato dele não é montar peças já famosas e conhecidas. Ele inventa, ele está, inclusive, fazendo doutorado em São Paulo. Ele inventa, né, temas e, a partir desses temas, ele faz peças. Só que as peças são muito estranhas e são difíceis, né, das pessoas suportarem. São peças estranhas. Ele falou, não me importo que as pessoas não entendam, mas eu sei que eu não posso fazer diferente. Eu preciso fazer daquela maneira e não de outra. Eu acho que é um processo de elaboração, entendeu? Porque é como uma pesquisa, é algo que se procura, sem necessariamente querer dar uma resposta, né? Porque o Abapuru não é uma obra que está dando uma resposta, é uma obra que está justamente mostrando o que ela foi em torno de pesquisa, é algo que se procura, sem necessariamente chegar a um lugar, um final. Porque o final da obra de arte, o final da arte, seria justamente a falta que se falou, e a Márcia falou do desejo. Aí acabou. Eu não sei se foi a Maria Martins, quem é que diz uma frase que eu acho bem pertinente. Quando o artista ele sabe o que ele vai fazer, no sentido assim, de que ele faz a obra por encomenda, de duas uma, ou ele subverte isso, ou ele fica mascarado e ele não é mais artista. Porque que é o caso da arte engajada. Arte engajada. Perde o seu objeto bússola. O seu objeto bússola é o desejo. Sim. Que é a arte engajada. A arte engajada perdeu justamente porque ela estava vinculada a uma encomenda, né? Algo especificamente solicitado. Eu quero isso, né? Isso não é nessa, né? Quer dizer, não é que isso não seja arte, mas isso não está vinculado a esse enigma, né? Porque a arte é um enigma, né? É uma coisa enigmática tanto para um como para outro, né? Mas adorei. Vou até buscar lá o Estranho de novo para entender como é que você está olhando para a semana, que eu acho que é o texto que está, não sei, eu acho que eu entendi isso. Vai atravessar todo o meu trabalho, esse texto. Ótimo. Ô, Cláudia, você não vai falar nada, não? Cláudia Blois, a nossa eu poeta, poetisa? Eu estava aqui pensando, quando o Antônio estava falando sobre isso, sobre essa questão da singularidade, né? Porque esse desejo aí é para cada um, né? E cada um ali vai trabalhar a sua infinitude sobre ele, né? Essa é o desdobramento, né? A possibilidade dessa metonímia aí, né? Em relação ao desejo. Sim. Muito bacana isso. Legal, bem legal. E aí, gente, vamos ficar por aqui? Ou alguém do público quer... Alguém mais quer levantar alguma coisa? Fábio, caladinho, Nayara. Não, Naira. Yolanda, que é artista. Cadê você? O povo não quer falar. Acho que a Yolanda está com algum problema no microfone. Eu acho. Porque ela ficou tentando falar, mas não está... Tá, vou lá. Elza Caloba. Está sem som. Muito, muito enriquecedor, muito interessante o que vocês estão trazendo, que está mexendo muito com essa parte de arte, né? E dentro de cada um de nós, né, vem aquela vontade, né? Eu já fiz escultura e estou pensando muito. É realmente vibrante você escutar e se dar conta do que eles trazem para nós, e esses momentos, né, internos, esses sofrimentos, enfim, o que levou, né, a
arte, né? E colocar isso, né? Através desse desejo, né? Foi muito importante, muito interessante mesmo. Estou gostando muito do que vocês estão trazendo, né? Que vocês estão indo assim a fundo em relação aos momentos de vida do compartilhamento familiar, do que fez, né, florescer esse desejo. Isso está sendo muito, muito, para mim, muito importante. É um agradecimento grande que eu tenho pelo que eu estou podendo escutar e podendo realmente ver que a importância, né, cada vez melhor para cada um de nós, né, em relação a essa função que a arte tem, né, que é muito desejante. Um Vocês beijo aí não para acham vocês. que o afeto que percorre todo esse momento, né, da semana de 22, antes e depois, é a angústia? Eu acho que é o afeto Sim. por excelência. E Um tem tudo afeto a por ver com as excelência. perdas Sim, da guerra. sim, né? sim, sim. Cada um, você vê que cada um tem na sua história um ponto bem ali, forte, angustiante, algo fez mobilizar tudo aquilo dentro deles. É importante mesmo que você está trazendo. E todos vocês, né? A Cecília também, todos estão tocando nesse ponto, nesse âmago, né? De cada um, né? Importante, é interessante. E essa questão do Drummond com bandeira é muito, muito interessante mesmo. Muito bom, muito bom. Continuemos. Fábio não quer falar, Yolanda está com problema. Aqui é um espaço para vocês falarem, gente. Ninguém é professor aqui, não, tá? Bom, se ninguém vai falar, a gente vai encerrar. Cadê a Cecília? Acho que ela já foi. Cecília foi embora. É, Gente, ela já... vamos sair? Beijo. Vamos. Tchau. Até a próxima. Quando Daqui é a a 15 próxima, dias. Alexandre? Na 29 última ou 22? semana, deixa eu dar uma olhada, na última sexta do mês. Deixa eu ver aqui. 29. 29. É isso aí. 29. Beleza. Até dia Beijo. 29. Tchau. 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 Tchau, Obrigada. obrigado. Até logo. Não.